Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre algumas reações químicas do cotidiano. As reações químicas são processos extremamente importantes para o desenvolvimento e preservação da vida no planeta, assim como a manutenção dos processos cíclicos aos quais os elementos químicos passam. Estudamos anteriormente a lei de Lavoisier, que enuncia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, não temos a possibilidade de criar ou destruir elementos químicos, apenas de transformá-los através de reações. Veremos algumas dessas reações e sua importância em processos conhecidos no nosso dia a dia. A primeira que iremos falar é a fermentação. O ar contém uma quantidade enorme de micro-organismos, principalmente do tipo Saccharomyces cerevisiae, que encontram nas massas de pão as condições adequadas para se alimentar do amido, que é o açúcar contido na farinha. A reação de degradação do açúcar é C6H12O6, que produz 2C2H5OH mais CO2. As bolhas de gás carbônico, que são produzidas nessa reação, não conseguem escapar através da superfície e fazem a massa do pão crescer, tornando-a fofa. Durante o cozimento, o gás carbônico e o etanol produzidos durante a reação conseguem escapar, mas o seu efeito fica na porosidade, no sabor e no aroma do pão. Outra reação muito importante é a quebra do amido. A molécula do amido é um polímero natural, o que significa que ela é uma macromolécula. Quando ingerimos algum alimento que possui amido, o nosso corpo quebra essa molécula em diversas partes menores, que são os açúcares, geralmente a glicose, de fórmula C6H12O6. Então, a molécula de amido reage com N moléculas de água e forma N moléculas de glicose. Essa reação também ocorre no amadurecimento de frutas e legumes e depende da ação de uma enzima específica chamada de amilase. O ciclo do oxigênio garante que o átomo de oxigênio circule pelo meio físico, seja utilizado pelos seres vivos e, posteriormente, retorne ao meio ambiente. Então, durante o ciclo do oxigênio, nós temos duas etapas. Na fotossíntese, os organismos fotossintetizantes fazem uso do gás carbônico para a produção de moléculas orgânicas e eliminam gás oxigênio neste processo. E na respiração celular, os seres vivos utilizam o gás oxigênio na produção de energia e liberam gás carbônico para a atmosfera. Então, vamos dar uma olhada nas duas etapas do ciclo do oxigênio. Durante a fotossíntese, os organismos fotossintetizantes absorvem a luz solar nos cloroplastos, que são a região da célula capaz de produzir a glicose e eliminar o gás oxigênio. Na respiração celular, o gás oxigênio absorvido vai para a mitocôndria, que irá fazer essa conversão em energia, gás carbônico e água, fechando assim o ciclo do oxigênio. Então, para a reação de fotossíntese, nós temos o gás carbônico reagindo com a água na presença de luz, e isso ocorre nos cloroplastos, o que irá produzir glicose mais gás oxigênio mais água. Já na respiração celular, nós temos a glicose reagindo com o gás oxigênio, e isso ocorre nas mitocôndrias, o que libera gás carbônico, água e energia sob a forma de ATP. Uma outra reação muito presente no nosso dia a dia é a queima de combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são matéria-prima para a produção de energia. São recursos naturais não renováveis, originados de restos orgânicos acumulados na crosta terrestre ao longo de milhões de anos. Exemplos de combustíveis fósseis são o carvão, o petróleo, o gás natural, o betume, o xisto, entre outros. Durante a combustão ou queima dos combustíveis fósseis, nós temos a formação de gases poluentes, como o dióxido de carbono, que é o CO2, que é o principal causador do aquecimento global, o monóxido de carbono, que é tóxico e venenoso, e também o material particulado, chamado de fuligem, que é o carbono sólido. Além disso, nós temos a liberação de outros gases
oriundos da presença de impurezas, como os óxidos de enxofre e de nitrogênio, que causam as chuvas ácidas. Um exemplo muito presente em nosso cotidiano é a reação de queima da gasolina. A gasolina é C8H18, que, ao reagir com gás oxigênio na combustão, produz gás carbônico mais água. E por último, nós temos o exemplo da ferrugem. A ferrugem é o resultado da oxidação do ferro. Esse metal, em contato com o oxigênio presente na água e no ar, se oxida, e dessa reação nós temos a formação do material avermelhado que conhecemos. Estruturas de ferro ou aço podem parecer sólidas, mas moléculas de água podem penetrar em poros microscópicos e rachaduras em qualquer metal exposto, causando assim a reação que dá origem à ferrugem. A cor característica da ferrugem é devido à formação do óxido de ferro 3, que é o produto final das múltiplas reações que ocorrem durante a oxidação do ferro. Então, o ferro metálico reage com gás oxigênio e água e forma hidróxido de ferro 2. Esse hidróxido de ferro 2 continua reagindo até formar hidróxido de ferro 3, que irá então se decompor em óxido de ferro 3 mais água. A forma resumida dessa reação é 4Fe, que é o ferro metálico, mais 3O2, produzindo 2Fe2O3, que é o óxido de ferro 3 ou ferrugem. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!